Bom, as técnicas restauradoras elas podem ser diretas ou indiretas, tá? As técnicas diretas elas são realizadas diretamente no dente preparado. Elas têm menor tempo, menor custo e normalmente a gente utiliza ela, no caso de classe 1, quando ela é única. Então, por exemplo, chegou um paciente que tem uma classe 1 de um único dente, eu vou fazer ela de forma direta. Se eu tenho um paciente com múltiplas classes 1, classe 1, no mesmo hemiarco, por exemplo, 47, 46, 45, 44, eu posso preparar todas na mesma sessão, moldar e aí sim fazer no modelo, fazer laboratorial e tal. E com isso eu tenho um ganho de tempo no consultório, tá? Posso fazer indireta ou nível laboratorial ou até indireta de nível de consultório. A gente vai ter uma aula específica sobre isso mais adiante. Realizada, as indiretas elas são realizadas no modelo, tá? Pode ser de gesso, pode ser de modelo semi-rígido, que é um modelo de silicone. Uh, Ela exige uma fase laboratorial, um tempo de laboratório para você executar essas peças. Elas determinam maior tempo, porque você vai precisar de mais de uma consulta para poder fazer isso. Então, uma de preparo, moldagem e depois uma de cimentação. E, teoricamente, ela teria um maior custo, porque você teria que terceirizar. Tá? Mas se você for fazer múltiplas classe 1 e você fizer em modelos semi-rígidos, muitas vezes você pode ter até um ganho, um custo-benefício melhor do que se você for fazer em únicas sessões. A sensibilidade técnica, ela é uma influência decisiva do profissional no sucesso da restauração. Então, a gente precisa estar preparado, porque a maior sensibilidade técnica que vai ter na confecção de uma restauração é em virtude do profissional. Uma boa classe 1, uma boa classe 2, que a gente chama, ela vai exigir um preparo, um isolamento, uma hibridização dos tecidos, que seria a parte de adesão, a estratificação e o acabamento e polimento. E aí, mais ou menos, você precisa de uma hora para poder executar isso. Então, imagine você fazer 4 cavidades ali, pela técnica direta, você vai precisar no mínimo 3, 4 horas para poder executar. Embora esteja uma do lado da outra, você vai precisar de um tempo maior. Então, uma vez que você parte para uma técnica direta, você tem que entender que você vai precisar de todos esses passos e você precisa, então, estar ciente de que você domina essas etapas, tá? Bom, na restauração de técnica convencional ou técnica incremental, você bota vários incrementos. Então, esses incrementos são de 2 milímetros, aderidos separadamente, fotoativados conforme o tempo recomendado para cada opacidade. Então, por exemplo, 1, 2 e 3 você trabalharia com as resinas de dentina e 4 você trabalharia com uma resina de esmalte. E aí você vai trabalhando com técnica de incrementos, porque teoricamente com a resina convencional você tem uma contração de polimerização, onde ela contrai para o centro. E isso pode gerar, então, o chamado fator C das resinas compostas, um descolamento ou uma sensibilidade pós-operatória em virtude de você não controlar esse fator. Então, se você pegar um bolão de resina, botar numa classe 1 e polimerizar, ela tende a contrair para o centro e vai abrir as margens. E isso, ao longo do tempo, você vai ter infiltração, fenda marginal, pode ter nessa contração uma sensibilidade pós-operatória, pode ter uma deflexão das cúspides e também uma fratura dental em virtude disso, tardia, em virtude dessa concentração de tensões internas da própria conformação cavitária. Existem estudos que têm mostrado que não é bem assim essa questão dessa influência do fator C e que sim, a gente pode trabalhar com incrementos um pouco maiores desde que eles sejam distribuídos a partir de resinas com baixa contração ou até mesmo com resinas tradicionais distribuídos em incrementos de até 2 milímetros também. Tá? Existem as resinas Bulk e Body, que são as resinas de incremento de até 4 milímetros. Então você pega então, uma cavidade profunda, você usa o número 1 ali, que seria uma resina do tipo Bulk Fill. Elas são umas resinas do tipo Flow, ou seja, uma resina fluida que você insere, vai preenchendo a cavidade. E com isso, como ela é uma resina fluida, ela não tem resistência mecânica, ela tem menor partícula do que as resinas que vêm em bisnaga, por exemplo, as condensáveis. E, teoricamente, ela deveria ser recoberta com uma resina tradicional, que seria a número 2. Também existem as resinas do tipo Book Fill,
que são resinas condensáveis, como as outras, como as tradicionais, só que elas podem ser utilizadas em incrementos maiores, de até 5 milímetros, por exemplo. E a grande vantagem delas é que você consegue resolver com uma única resina, fechar uma cavidade muito grande e você pode deixar ela exposta ao meio bucal porque ela tem carga nessa resina. O grande problema dessas resinas do tipo bulk é que para a luz chegar lá embaixo, ou para ela ter esse efeito, ela precisa ser um pouco mais translúcida. Então, se você quiser trabalhar em regiões estéticas, você vai ter um comprometimento dessa estética em virtude do acinzentamento desse tipo de resina, porque elas são resinas mais translúcidas e elas absorvem mais a luz, tá? Existe esse artigo que mostra também essas três técnicas, a técnica incremental. Existe nesse tipo de técnica, então, você usando a resina bulk no fundo, a bulk fill, no caso da figura do meio, e cobrindo ela com uma resina tradicional. E também existem resinas, como a da direita ali, da Ivoclar, que seria uma resina que você teria partículas que teriam a resistência mecânica dessa resina. Então, as grandes vantagens é que elas vão agilizar o teu tempo clínico quando você trabalha com a bulk fill. E ela reduz a sensibilidade da técnica operatória, uma vez que você vai trabalhar com uma resina só. Se você condensar ela bem e não encher ela de bolhas, você vai ter uma sensibilidade técnica operatória menor. O grande problema dela, as desvantagens é que ela é um material mais translúcido, então numa região de pré-molar, por exemplo, ela talvez possa ficar o paciente perceber essa diferença de cor. E algumas resinas desse tipo, se você usar as flow, que é as fluídas, elas vão necessitar de uma resina de cobertura, porque elas não têm tanta carga na própria resina, então elas não têm resistência mecânica. No protocolo clínico, eu vou ter manobras prévias e manobras operatórias. Nas manobras prévias, todas as extrações eu vou necessitar ter uma organização da mesa de trabalho, eu vou ter que pensar qual tipo de anestesia que eu vou ter que fazer, se a cavidade é profunda, se a cavidade é rasa, se eu faço anestesia só da papila, se eu faço anestesia de bloqueio regional. Eu tenho que selecionar a cor, mas para as restaurações posteriores, normalmente essa escolha de cor ela é mais tranquila de ser feita. A gente vai ver por que agora na sequência. A profilaxia, eu preciso, quando eu vou fazer adesão, eu preciso estar com os dentes limpos, então normalmente eu tenho que fazer uma profilaxia pré-operatória. Então sempre fazer essa profilaxia, verificar os contatos oclusais através de um papel carbono antes de começar a fazer o preparo, antes de começar a fazer minha restauração, porque no final eu tenho que verificar esses contatos também. E quando eu verificar, tem que estar batendo nos mesmos pontos. A minha restauração não pode vir a interferir no meu processo, na minha oclusão normal. E eu tenho que selecionar a resina composta para qual região que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar com uma resina mais dura, com característica de esculpibilidade melhor, ou se eu vou trabalhar com uma resina que tenha características do tipo bulk, que eu sei que vai ter um acinzentamento um pouco maior, mas eu vou ter também a possibilidade de trabalhar com um incremento só. E eu também tenho manobras operatórias, que seria o isolamento do campo operatório, que foi a aula passada, então vocês precisam estar dominando já esse isolamento do campo operatório. Vocês precisam fazer um preparo cavitário, então para esse preparo cavitário eu tenho que entender se eu já anestesiei o paciente bloqueio regional ou só a papila por causa do grampo. Se forem cavidades pouco profundas, eu posso usar só a anestesia da papila. E uma análise da mecânica, né, e seleção da técnica operatória. Essa seleção da técnica operatória ela é muito importante para poder desenrolar então o processo restaurador. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre técnicas e mostrar algumas dicas na sequência, tá? Até o final da aula. Eu vou ter que hibridizar os meus tecidos dentários através daqueles sistemas adesivos que a gente discutiu anteriormente. Eu vou ter que inserir esses materiais na minha cavidade, eu tenho que saber manipular e polimerizar corretamente. O tempo de polimerização é muito importante. E eu preciso também gerar um acabamento e um polimento das minhas restaurações. Qual a sequência de camadas eu vou utilizar para estratificar as restaurações posteriores? E aí agora vem a questão da técnica direta ou técnica restauradora, onde eu tenho que entender quais são as cores que eu vou utilizar para restaurar qualquer dente posterior. Então, as resinas de dentina normalmente são opacas, então elas vão vir
dentina A3,5 ou D A3,5 ou opaco, O de opaco A3,5. Então essas são resinas de dentina quando a gente observar lá na clínica. E essas resinas, normalmente para mim usar como dentina interna, parte mais interna desses dentes posteriores, eu vou escolher uma cor bem hipercromática, uma A3,5, uma A3, uma B3, com tons bem amarelados. E depois as resinas para esmalte eu vou usar, normalmente os dentes posteriores são A3, A2, eu vou utilizar essas resinas com uma característica da cor do próprio esmalte do paciente. Eu ainda posso usar os esmaltes não Vita, que são chamados esmaltes acromáticos, que são levemente esbranquiçados na camada mais externa dessas restaurações. Então, normalmente a gente não faz tomada de cor para dente posterior e normalmente a gente tem essas cores como referência, então, para não errar. E mesmo se a gente erra um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, lá no fundo a gente não consegue ver essa questão da nuance de cor. Tá? Então, a gente acaba não fazendo a tomada de cor para os dentes posteriores. Então, normalmente eu uso apenas duas resinas, ou seja, uma hipercromática, A3,5, A4 de dentina, e para esmalte eu vou usar uma A1, A2, uma A3, de acordo com a cor do paciente. Existe esse artigo, substituição natural do esmalte de dentina, restauração simplificada em dentes posteriores, eu vou estar passando para vocês esse artigo também, é a chamada NIDS, tá? Esse artigo do Luiz Barrotti, do Gustavo Bertoldo, do Max e da Giana, Maxense e da Giana Lima, tá? E a partir desse artigo, então, a gente tem uma boa noção, então, de como fazer a anatomia desses elementos. Eu tenho que entender também que na bioemulation, para fazer a emulação do esmalte natural, da dentina, eu tenho que entender que o esmalte num dente posterior, ele é bem mais largo, ele tem uma espessura muito maior do que num dente anterior. Então eu tenho que deixar essa espessura para quando eu acomodar a minha resina de dentina, eu tenho espaço para poder colocar a minha resina de esmalte e eu consiga ter a translucidez dessa resina de esmalte numa camada mais de espessura maior do que se eu fosse utilizar num dente anterior, tá? Então acho que